Fala pessoal, tenho que dizer para vocês, nosso aniversário de 4 anos, da honra que é para nós ter sobrevivido nesse país onde empreendedor, ele é super-herói. Entendemos claramente que foi difícil a época da pandemia, mas nós conseguimos sair do outro lado. Nosso coração é um coração absolutamente grato, né, pela jornada, e aí eu falo, obviamente, em nome, né, da galera que tem feito a Criative, e aí eu falo a meu respeito, no nome da Fê Cardoso, né, nossa diretora de marketing. Eu falo de todo o time, dos desenvolvedores, da galera que está assim, estruturando a plataforma, e aí o Mitchell. Agradeço a toda a moçada que teve a caminhada conosco. Obviamente, vou agradecer o nosso maker que está aqui, que tem sustentado essa caminhada e tem feito o seu melhor. E todas as empresas parceiras, os nossos clientes que são tão importantes. Então, tenho que lembrar da época de aceleração lá dentro do Grupo Imagem. Tenho que também fazer menção aos projetos com médicos, advogados, dentistas. Não posso deixar de mencionar aqui a riqueza de aprendizado com a Arco Educação, representada, obviamente, pelo SAS, pelo Colégio Ari de Sá, pela EdTech Me Salva. Então, tenho que dizer para vocês do carinho e da gratidão por todos os líderes e CEOs e todo o aprendizado, pela Câmara Municipal de Fortaleza, que temos feito um trabalho acompanhando o Grupo Imagem, esse corredor interativo na Câmara Municipal, e nós acreditamos que é só o começo. Mas todos vocês que nos acompanham pelo nosso Instagram, então lá no cre.ative, ou no nosso YouTube, lá no Criative, Educação Exponencial, Empreendedorismo Digital, muitas vezes os empreendedores que estão no digital, que estão nas multiplataformas, eles têm um backstage muito forte, né? E esse backstage envolve o conteúdo em si, mas as câmeras, som, áudio, iluminação, a técnica e a infraestrutura. E tudo isso aqui na Creative só foi possível porque existe uma empresa que tem feito história nesse país, a MCI. Há 21 anos que ela faz uma bela história, impactando gerações de clientes, e nós somos prova viva disso. Toda a infraestrutura que envolve do tripé Milibu, a Apetree, a Maran, Softbox, os bastões, tudo que nós utilizamos, nós só podemos ser gratos à MCI, certo? E hoje a gente está tendo aqui a honra de receber na nossa house o fundador, CEO da MCI, que é o Felipe. Pessoal, eu ia pedir aí em casa aí palmas intelectuais para ele, né? Ele é um cara que vai contar um pouco da história dele para nós, e tenho que dizer para vocês que nós conseguimos, sim, chegar do outro lado, porque existem instituições, empresas sérias como a MCI, e o Felipe, um cara muito humano, o Wendel, que nos atende lá na ponta direto. E por vezes, pessoal, você sabe como é que é ser empreendedor, né? A gente fazia investimento ali, eu acho que o começo foi de 10, 20 mil reais ali o investimento, e a gente na luta para pagar, e a galera acreditava na força do empreendedor. E vocês sabem que todo pequeno começo ele é de grande importância, e nós estamos colhendo muitos frutos e acreditamos que é só o início dessa jornada. Mas hoje a nossa estrela é o Felipe, e nós vamos escutar a história dele. Felipe, seja bem-vindo. Esse aqui é o Obrigado. nosso podcast, tá? Creative Talks. Eu acredito que vai ser um tempo de grande qualidade para todos os empreendedores. E entenda, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos nas multiplataformas, inclusive na Creative.com. E nas plataformas parceiras que serão distribuídas, obviamente, esse podcast. Mas, Felipe, gostaria primeiro de agradecer a sua presença aqui. Muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu tempo. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer: como é que surgiu a MCI? Antes, pessoal, Felipe formado em administração. Felipe teve uma experiência nos Estados Unidos, em uma universidade na Flórida, onde ele estuda negócios e administração. Depois ele dá continuidade a esses estudos acadêmicos na Unifor, e depois ele parte para um MBA, Finanças Executivo no COPEAD. Então,
estava me dizendo aqui nos bastidores que época de aluno ele foi mal interpretado, né. Aquele cara que Gostei de mal parece que interpretado. a genialidade era tamanha que dava trabalho para os professores. Mas ele vai falar agora sobre a história dele. Eu pergunto primeiro, Felipe, como é que surgiu a MCI? Bom, antes de eu falar da história, eu queria agradecer também o convite, né? Dizer que é um debut também, é a primeira vez que eu participo oficialmente de um podcast. Já participei de vários offlines, em várias mesas de restaurantes e feiras que eu fui, então a gente acaba, né, Sim, vivendo o podcast ao vivo, mas não veiculado nas redes como esse fatalmente será, né? Queria também dizer que me chamou a atenção na tua fala, porque você foi muito, deu muita ênfase à gratidão. E eu tenho um pensamento, eu gosto muito de filosofia e acho que a gratidão é um dos maiores dons que o ser humano pode ter, né? Isso é bíblico, inclusive, né? sim, E eu sempre digo também que a vida não nos deve nada. Somos nós que devemos a vida. Então a gente não tem que cobrar de ninguém, de pai, de mãe, do mundo, seja de quem for, nada. Nós já temos a vida. Então que cada um cuide da sua vida e faça dela o melhor. Então temos que ser gratos pelo dom da vida e não cobrar da vida algo. sim. Então o sentimento de gratidão é algo que me chama a atenção, né? É o sentimento que eu tento cultivar muito forte assim na minha conduta de vida e não é algo, digamos assim, é realmente algo intrínseco que, assim, eu tenho isso em mim e não sei nem de onde vem, mas essa gratidão me acompanha. Então, eu queria deixar registrado também a minha gratidão aqui Muito a obrigado. você Honra e a nossa. toda a equipe, né? Porque vocês, né, dedicaram esse tempo para, poxa, a gente quer ouvir o Felipe, a gente quer saber da história, né? Então, gratidão por tudo isso, né? Primeiramente, seria a minha introdução. E sobre a MCI, é uma longa história. A E gente tem aí? quanto tempo, hein, aqui? Quanto tempo de podcast? Quantas horas? A gente Vai responder a a primeira gen pergunta? a gente tá de boa. Mas, enfim, a MCI surgiu 21 anos atrás, né? Eu, na minha adolescência, né, sempre tive uma desenvoltura para o comércio, né? Sempre fui bom em comprar e vender, em relacionamento, em conversar com as pessoas, entender as pessoas. E o meu pai tem uma empresa que eu acho que já deve ter, sei lá, quase 90 anos de história, porque já veio do meu avô e depois meu pai herdou e deu continuidade, enfim. E no ano em que eu casei, que coincide com 21 anos atrás, eu cheguei para o meu pai e disse: pai, vou casar e eu queria uma oportunidade para trabalhar na empresa. Porque, né, é uma empresa de comércio, eles têm uma distribuidora de insumos gráficos e papéis, e, enfim, esses tipos de produtos. E eu disse, eu vou casar e eu acho que está na hora de entrar na empresa. Eu acho, né? E aí, por algumas circunstâncias da vida, não foi possível eu entrar lá, né? E, inclusive, nós tivemos aí, eu diria que 10 anos, uma década de embates e discussões, e eu não compreendia como podia, né? Meu pai tem uma empresa e eu não poder entrar na empresa, enfim, né? A empresa não é só dele, diga-se de passagem, tem um sócio, que é o irmão dele, e também outros irmãos, enfim. Então não era uma empresa de um dono só, era uma sociedade. O fato é que eu não consegui entrar lá, não foi possível, e teve um momento que ele olhou e disse: não, meu filho, você vai ter que se virar na vida aí. Eu lhe ajudo, mas você se vire.
E aí, Faz o teu, né? faz o teu. E aí, naquele momento, foi um pouco desesperador para mim, até eu diria, né? Minha esposa, que deve estar assistindo, inclusive queria mandar um beijo para ela, Denise, né? E aí, meus filhos também, já aproveitar para fazer a tietagem, né? Maria Clara, Léo. Nessa época não existiam, né? Mas a Denise acompanhou todo o processo e foi os meus pés, as minhas mãos e muitas vezes a minha boca nessa época, né? Então, assim, foi um momento difícil, mas estávamos juntos nesse barco, estamos até hoje, 21 anos. E aí eu digo, Denise, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí surgiu na época, o meu próprio pai disse: Olha, meu filho, bote uma empresa de informática, vai vender computador e tal, é um negócio que todo mundo precisa, né? E, e disse, e bote o nome de MCI. Ele mesmo disse. Mas o significado de MCI? Significa multicomercial importadora. Aí ele disse, bote multicomercial importadora, porque multi pode ser qualquer coisa. Aí eu disse, legal, pai. A vivência do comerciante, né, Né? total aí. Multicomercial importadora. Eu digo, legal. E eu sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pelo meu pai, né? Então é isso aí, eu acho que para as pessoas que são mais próximas a mim, isso é muito claro, né? Para a pessoa mais próxima que existe no mundo a mim, que é a minha esposa, ela sabe o que isso significa. Então, eu tenho muito respeito, muita admiração. E ele falou, botou o nome, eu digo, não, então vai ser o nome. Não tem nem como eu mudar, é meu pai, entendeu? Né? Não, então vai ser MCI, vai ser multicomercial importadora. E aí eu fui à China, lá atrás, né? Quando ainda era muito precário o comércio internacional, estava se iniciando há poucos anos. E visitei algumas fábricas de gabinete, de fonte, teclado, mouse. Pá, fui para uma feira chamada Canton Fair, Isso há 20 anos atrás, 22, 22 anos 25 anos atrás. atrás. E aí comecei a importar insumos, né, de computação e tal. Só que, paralelamente, eu vendia também equipamentos de fotografia. Nikon, Canon, na época, era muito precário também. E eu já vendia lentes, máquinas. Anos depois, a Nikon veio para o Brasil, abriu uma fábrica, aí ficou mais fácil. Depois a Canon veio também, abriu uma fábrica, aí foi facilitando. Quer dizer, o Brasil foi sendo descoberto e foi sendo desenvolvido, né? Que ainda era muito precário tudo isso, esse mercado, né? E, e também foi a época que surgiu Itautec, Positivo, e eram grandes empresas, grandes conglomerados. Em Fortaleza, especificamente, tinha algumas indústrias de informática. Acho que a Computer Story, que nem sei mais se existe, tinha uma linha de montagem. Eu acho que a Ibyte abriu uma linha de montagem também. Enfim, tinha algumas linhas de montagem também aqui. E não dava para concorrer com eles. Era muito difícil, porque eu era uma empresa pequena, começando, 20. Quer dizer, eu tinha quantos anos? Eu nem lembro quantos anos eu tinha exatamente. Mas muito novo, muito cru, e as empresas já com tempo de vida e já experientes, com poder de investimento, benefícios, incentivos fiscais, enfim, penetração no meio político e, né, com algumas facilidades que não tinha como competir. Era uma luta de Davi contra Golias e eu era o Davi da história, né? Nesse caso, eu não acertei a pedra na cabeça de Golias, né? Mas, mas o fato é que culminou que anos depois a empresa quebrou, a MCI quebrou, né? Ela não conseguiu sobreviver com a informática, mas a fotografia ia bem. Então eu interrompi né, parei a operação de informática e comecei a investir na fotografia, mas sempre entendendo que a fotografia migraria para o vídeo, né? E o vídeo foi crescendo e eu comecei a entender, opa, eu estou achando que a fotografia não está crescendo na mesma velocidade que o vídeo está crescendo, né? Então eu vou começar a investir em vídeo. E aí, enfim, aí foi. Aí é uma longa história, mas foi assim que começou, né? A MCI surgiu diante de uma dificuldade que a vida se impôs para mim, né? E eu fui obrigado a criar alguma coisa e aí ela foi criada nesse momento.
Mas você disse algo que, ao meu ver, é decisivo, né. As escolas americanas, o MIT, Harvard, enfim, Hum, eles fazem uma reflexão importante sobre quem quebra, uhum, porque na hora que o empreendedor, o empresário, ele toma um risco, porque é muito mais fácil em condições normais de temperatura e pressão, sim, eu não tomar risco nenhum, né. Mas o empresário, ele de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco, mas então, um intelectual da administração, o Jim Collins, faz uma reflexão muito forte sobre essa questão do quebrar. E você disse que a MCI ela quebra e ela quebra na informática, é isso? E você é, faz a aposta em um outro modelo de negócio, com outro é. tipo de tecnologia a ser ofertada, com outro tipo de insumo? Foi isso? Ou ela quebrou em um primeiro momento, já nessa transição para captação de imagem, vídeo, Então, foi legal você citar aí o Jim Collins, que eu sou fã dele. empresas feitas para vencer? Inclusive, a gente leu esse livro na empresa, fizemos um clube do livro e alguns funcionários da empresa leram junto comigo e a gente fazia uma apresentação semanal. Cada um apresentava o capítulo que tinha lido, né? E óbvio, eu estava ali avaliando capacidade de apresentação de cada um, de sintetizar, resumir um capítulo, se expressar. E aquilo foi muito bom para o crescimento deles, para o meu crescimento também, para eu Sim, conhecer, para integrar a equipe. E o conhecimento técnico também que o Jim Collins é papa, né? Assim, sim. o cara é espetacular. Feitas para vencer é uma delas, né? É. E, e aí, E aí nessa chave específica aí, porque você disse que você quebra, é, e aí você se ergue, é na, e a MCI vai para um outro momento da história dela. eu acho que a maioria dos empresários tem alguma quebra na conta Sim, ao longo da vida, sim, né? E eu acho que não é bom, mas eu diria que é a faculdade da vida. Na hora que a pessoa quebra, o empresário quebra, ele precisa achar um meio de. É como se ele chegasse no fundo do poço e ele precisasse se reinventar de alguma forma para sair daquele buraco. E a capacidade de você vivenciar uma adversidade e sair do buraco é que vai te dando condições para que quando as adversidades, novas adversidades vierem, você tenha condições de superar cada uma. Uma a uma. Você vai dizer, não, eu já quebrei, então isso aqui não é nada. Ah, recebi aqui uma multa por algum erro que eu cometi. É, nada se iguala a quebrar. Então, eu diria que quebrar uma empresa é semelhante a uma faculdade, a 4 anos de formação acadêmica. É você quebrar e se reerguer. Né? Muitos quebram e não conseguem se reerguer, mas a maioria dos que chegaram lá, né, para cada um tem o seu lá. Né? Tem gente que acha que eu consegui atingir 100 mil de faturamento, é o lá. aham. Consegui 1 milhão, para o Elon Musk, é, sei lá, os seus 50 bilhões, 20 bilhões, sei lá. Para ele é chegar a Marte, então o lado dele é Marte. Então cada um tem o seu destino, né? Que coloca ali como meta. Então foi isso. Para mim, Por quebrar que foi. entrar nesse mercado? Porque você qual foi a motivação inicial para entrar nesse setor que consegue dar vida e infraestrutura para o cinema, para o broadcast, para aqueles que produzem conteúdo, para empresas e instituições e fundações? Eu acho que foi uma casualidade, não foi nada intencional, não. Acho que a gente vai vivendo a vida e as oportunidades vão aparecendo e a gente vai fazendo escolhas, tomando decisões e foi algo casual, né? Apareceu uma oportunidade de entrar no mercado de fotografia, vou começar a vender aqui para os fotógrafos, né? E aí eu identifiquei um nicho de mercado que não era muito explorado pelas empresas, pelo contrário, é pouco. Eu enxerguei uma escassez e digo, nessa escassez é uma oportunidade de atender o mercado. Ainda hoje, o mercado de cinema no Brasil
é muito carente. E opera de uma forma muito desordenada. E a proposta da MCI hoje, né, 21 anos depois, né, assim, é tentar trazer uma certa organização para isso, né? Porque a gente acredita que com essa organização e metodologia, a gente consegue fazer o cinema desenvolver no Brasil, como nunca foi desenvolvido. O Você que tá me entendendo? impressiona na sua fala é porque você utiliza a expressão organização e metodologia, ou seja, estabelecer um método, trazer organização para o mercado cinematográfico brasileiro. Isso é de uma responsabilidade colossal. É, E aí eu fico impressionado como a MCI se posiciona diante disso. é porque assim, como é que eu vejo isso, né? Eu te falei que a gente inicialmente começou com informática e aí depois passou para fotografia. E a fotografia é um mercado que cada vez mais eu enxergo que vem diminuindo de tamanho, né? Eu até sinto um pouco por isso, porque eu acho que a fotografia é maravilhosa, né? Você captar aquele momento e Sim, tal. Mas a resolução de vídeo está ficando tão alta que você vai, por exemplo, filmar um casamento ali. Então você filma a cena da noiva, naquele momento que a noiva está chorando, por exemplo, porque se emocionou. E aí, se você não der o clique na hora certa, você não pega a lágrima caindo. Mas se você tem um vídeo 24 horas sendo gravado ali, você simplesmente tira o frame. No momento que você pode pegar a lágrima em cima, embaixo, embaixo, embaixo. Então, eu acho que o vídeo vai substituir a foto por isso. Né? Fala-se muito de charme. Não, mas tem o charme da foto, do clique e tal. Enfim, há uma discussão aí a ampla. foto ela eterniza o momento, mas o vídeo ele tem a capacidade de manter esse momento Ele eternizado e reviver e ser reeditado e ser relembrado e ser Mas eu não me refiro nem ao vídeo em si, eu me refiro a você fazer o recorte do frame, que é uma foto, de um vídeo. sim, Então eu acho que sim, caminha para aí o desenvolvimento, né? Mas aí voltando ao que eu estava falando antes, que você perguntou, a gente começou com informática, quebramos, aí partimos para fotografia, e aí depois, eu não quis me estender muito na resposta passada, mas aí depois a gente seguiu uma linha mais para atender o jornalismo, e a gente virou representante de uma marca do Rio de Janeiro que se chama Energia. E a Energia, ela fabricava na China e colocava a marca dela, Energia, em baterias broadcast para as câmeras de cinema também, mas mais voltada para as câmeras de jornalismo e todas as TVs do Brasil todo, é, luminárias de LED e carregadores. E a gente se tornou revendedor exclusivo deles no Nordeste, energia. Energia. Então a gente evoluiu nessa linha. O Wender que está aqui ouvindo está rindo ali, ó, porque ele vendeu muita bateria Energia. O Wendel tá quanto tempo com você? O Wendel, a empresa tem 21 anos, ele tem 28 na empresa. 28, Wendel? Não, eu nem sei dizer. Eu já perdi as contas. Ah, O Wendel entrou, acho que deve ter uns 13 anos. rapaz, Uns 13 anos. eu posso dizer isso pra você. A gente tá É, num momento aqui muito agradável e informal, certo? A gente tá sendo gravado e em alta definição, tá? Em alta definição. Mas o que eu posso maravilha. dizer pra você é que a minha sócia, Fernanda, ela foi estruturando um script para esse momento com você. E uma das coisas que ela captou estudando a história da MCI, percebendo a linguagem de vocês, a maneira como vocês se comunicam e o rebrand que vocês fizeram, é que ela disse, ela lançou aqui uma pergunta, mas na realidade essa pergunta já é uma afirmação. A MCI está no mercado há 21 anos, desenvolvendo e trazendo os melhores produtos para o cinema brasileiro. E aí ela diz isso, né? Qual a motivação inicial para entrar nesse setor? E você disse que, cara, na realidade foi algo que a vida foi nos conduzindo. Né? Como empresário, como empreendedor, eu estava atento e eu fui observando os nichos e me encaixando nesse universo e vendo as oportunidades acontecerem. E existe um livro que eu gostaria de lhe recomendar, você é um cara que gosta de ler, Hum, O Andar do Bêbado.
Eu já ouvi falar. Ele fala sobre a aleatoriedade da Interessante. vida. É E é interessante. um livro que trata de questões matemáticas, É. estatísticas e probabilidade. Porque, por vezes, a sorte acompanha aqueles que estão preparados. A sorte acompanha o cara que está acordando todo dia, que tem rotina, que tem método, que tem organização. Sorte é quando uma oportunidade encontra uma pessoa preparada, pronta. Isso chama-se sorte. Mas é isso, sorte faz parte da vida, né? Você tem que estar atento para agarrar a oportunidade. O mercado de cinema e audiovisual no Brasil tem crescido bastante nesses últimos anos, né? E você tem enxergado múltiplas oportunidades. E eu lhe pergunto, como é que você enxerga esse crescimento e qual é o papel da MCI? Olha, sobre o crescimento do mercado, eu peço para não ser mal interpretado, Sim, mas assim, eu acho que a gente teve uma participação nisso. Tenho muito cuidado para falar isso, para não parecer algo, não sei, assim, exatamente para não ser mal interpretado. Falo isso com certa humildade, com muita humildade até, né? E com muita alegria, porque eu acho que inicialmente a gente chegou até a falar anteriormente, a missão da MCI era desenvolver o cinema no Brasil, né? A partir do Ceará, que é onde eu nasci e a matriz surgiu, né? Era algo assim, ou era desenvolver o cinema no mundo a partir do Brasil, algo nesse sentido. E recentemente a gente refez também a missão da empresa, né? Que hoje é impactar positivamente na vida das pessoas e das empresas que cruzam o caminho dela, da empresa, da MCI. Então, quando a gente migrou para essa missão, que na verdade ela derivou de uma missão de vida minha, pessoal, então assim, eu não, se eu tiver de me relacionar com alguém, eu quero de alguma forma impactar positivamente a vida dessa pessoa. Se eu prejudicar de alguma forma, eu vou me retratar, vou pedir desculpas e, e vou tentar mudar, fazer alguma coisa, mas eu não quero ser responsável pelo mal de ninguém. Pelo contrário, se a gente nos tornamos amigos, então eu quero que a nossa amizade lhe faça uma pessoa melhor e que você me faça uma sim, pessoa melhor. sim, Então, a missão da MCI, ela derivou da missão do Felipe. E isso eu passo para eles, para todos, né? A MCI hoje, a gente tem uma filial em São Paulo, uma filial em Santa Catarina e uma empresa em Miami, nos Estados Unidos. Então, ela cresceu, graças a Deus, graças a todos os clientes que acreditaram na empresa, como vocês, e outros do Brasil e até fora do Brasil, porque a gente já fez vendas, a gente já faz vendas para fora do Brasil. Nosso foco já não é mais só Brasil, é vender para toda a América Latina. E isso já está acontecendo, já é uma realidade. Então, eu quero de alguma forma que nós possamos impactar positivamente na vida dessas pessoas. Espero estar conseguindo isso com as pessoas que fazem a empresa, que são os colaboradores da MCI, né? Eles, com certeza, me fazem uma pessoa melhor, né? E a MCI em si dá um senso de valor e de que a gente está fazendo alguma coisa que está surtindo efeito. Então, eu sempre me pergunto, a gente está aqui para quê? Né? A gente está na Terra para quê? Viemos, fomos jogados, nascemos de uma barriga sem escolher, porque eu não escolhi nascer, simplesmente eu nasci, todos nós nascemos sem escolha. Então, essa decisão não é escolha nossa. A partir do nascimento, todas as decisões são nossas. Eu vou, não vou, eu sim ou não, eu faço, não faço. Mas qual é o nosso papel na sociedade, na vida? Eu vim aqui fazer o quê? Então, a gente tem muitas essas conversas internas lá eu vou e lhe falar algo, né? Isso com muita sinceridade, né? A Fernanda tá ali, ela sabe da jornada e o que você está falando agora faz um grande sentido pra gente. Eu lhe direi por quê.
um grande sentido. Nós impactamos algumas milhares de pessoas aqui. Na verdade, você não consegue captar a quantidade de pessoas que você impacta. Porque quando você joga um vídeo na internet, você não tem a dimensão de até onde esse vídeo chega. Você que acha que são milhares, mas pode ser bilhares. Você Bilhões, você fa desculpa. você falando com muita sabedoria, né, você fala com muita sabedoria, com muita sensibilidade sobre esse tema, mas eu estou aqui sem qualquer discurso pronto, falando aqui com muita sinceridade, mas essas pessoas que foram impactadas aos milhares, essas milhares de pessoas que foram impactadas aí, elas não sabem, por vezes, o que está acontecendo aqui, qual é o backstage que tem aqui, né. Então existe uma produção de conteúdo que eu faço, e essa produção, ela vem estrategicamente sendo estruturada pela Fernanda, ela é qualificada pelo Ítalo, mas ela está numa plataforma, vai para uma plataforma que foi elaborada por um desenvolvedor, e o cara fica monitorando a plataforma. Só que tudo isso está acontecendo como um corpo, porque nós temos o tripé de qualidade, a iluminação. Então a gente tem lá a Maran, a Aperture, aí a gente tem um softbox, aí nós temos as câmeras aqui, e nós, volto a dizer aqui para a galera que está me escutando, eu sei que tem muitos empresários que dialogam conosco, empresários e clientes, e estudantes, e empreendedores, e a galera que acompanha a nossa jornada, assinantes, enfim. Eh, mas a MCI hoje está aqui conosco porque ela acreditou na nossa jornada lá em 2022. Nós começamos em 2020 em um estúdio que não era nosso. Olha aí. E quando nós começamos a montar o nosso estúdio, né, a primeira indicação que nós tivemos, na realidade, nós ligamos para a MCI, Felipe, para alugar. Uhum, uhum. E parece-me que vocês, eu acho que já não estavam mais nessa vibe do aluguel, Sim. e nós começamos a ver a possibilidade de fazer aquisição de material. Mas o que você está a dizer, eu posso falar que nós somos testemunho vivo. Então a MCI impactou a nossa história e hoje, né, a gente está querendo saber muito da história de vocês e está muito feliz com essa presença no nosso aniversário. Eu diria que é o primeiro convidado do nosso aniversário. Obviamente Legal. nós teremos outros, né, empresas e médicos e advogados, e uma galera que toca a cidade de Fortaleza, e comunicadores e jornalistas, mas a MCI está sendo a primeira aqui. Felipe, a MCI, ela é conhecida pela qualidade de seus produtos, né? A gente é prova disso, e também de seus serviços. Às vezes, por vezes, eu mando um WhatsApp para o Wendel, às vezes eu sou até chato. Já peço até desculpa, viu, Wendel, aqui pedindo desculpas, porque às vezes eu sou inconveniente, pô. A Fernanda chama minha atenção, o cara tá sendo conveniente, mandando mensagem uma hora dessa pro Wendel, ele tem família e tal. Aí eu disse, é verdade, eu vou e mando. Aí ele no outro dia já responde, às vezes já responde na mesma noite. David, não sei o quê, ele não sabe que meu nome é Davi, mas David e tal. E cara, é de uma comunicação, é de uma atenção, é de uma educação e ensina a gente muita coisa e vende o produto certo, né? Ele não, o objetivo dele não é, eu sei, a empresa se sustenta, ela precisa fazer caixa, isso é uma coisa óbvia, a gente entende aqui na Creative, mas ele vai na nossa dor, ele atende a nossa dor. A gente conversa muito sobre isso, né? Assim, Mas eu vou lhe pedir perdão, eu tenho que sim. fazer essa pergunta aqui para mim, e aí você vai falar sobre ela, por gentileza. Vocês são conhecidos, a MCE é conhecida pela qualidade de produtos e serviços, Uhum. porque vocês não vendem só o produto, é o produto e o serviço. Qual o segredo disso? Essa pergunta é interessante. Para manter esse padrão. Primeiro, o foco da MCI não é em dinheiro, mas em valor. E aí tudo muda quando a ciranda funciona dessa forma, com esse princípio, com esse foco. A gente não está preocupado em ganhar dinheiro. Aí você pode me perguntar assim, mas como você tem uma empresa que não está preocupada em ganhar dinheiro? Então vamos lá. Se você faz aquilo que você ama, vai ser bem feito. Porque você ama fazer aquilo. Então não tem como sair mal feito. Vai sair muito bem feito.
E a consequência de um trabalho bem executado e bem feito, com amor, geralmente é uma receita positiva. Sim. Tem dor no meio do caminho? Tem. E a dor faz parte. Os desentendimentos fazem parte, as frustrações também. Mas você vai equilibrando, você vai ajustando. É igual um casamento. Aí você briga, depois você faz as pazes e pede desculpas. E aí, opa, reconheci meu erro, pedi desculpa, ela me perdoou, evoluímos. Ou seja, as crises elas vêm para evolução. Então, na MCI a gente vê muito valor e a gente vê muito o ser humano. Então, assim, nunca nós. Você falou de. Ah, o Wendel sempre vende o produto certo. Isso é pauta de várias reuniões, de anos e anos. Digo isso sem medo. Todos os colaboradores sabem disso. Várias reuniões. Diz, olha, a gente tem que entender o que o cliente precisa, a gente precisa estudar para entender as ferramentas, e quando o cliente vier e nos falar da condição dele, você usou o termo da dor, a gente apresenta a solução, a melhor possível. Porque se a solução for certa, ele volta, e depois volta, e depois volta. E aí aquele cliente vira amigo, vira fiel, e nunca esse ciclo nunca se fecha, nunca acaba. Se fecha quando a gente morre, mas vai até o fim da vida. Sim. Então, e o que é isso no final das contas? Valor. É valor. Qual o valor? Por isso que a gente pergunta, qual o valor de uma amizade? Qual o valor de uma empresa? Isso tudo é valor. Então, o nosso valor está em fazer a coisa certa, da forma certa, enxergando as pessoas, o humano. Né? A gente enxerga os humanos da MCI, a gente enxerga os humanos fora da MCI, ou seja, o cliente externo, o cliente interno, né? E sempre tem na MCI como, digamos assim, uma entidade que a gente precisa cuidar muito bem dela, porque se ela vier a faltar um dia, falta para todos nós. E não só para nós, clientes internos da MCI, que somos nós que fazemos ela, mas seria uma falta muito grande para o mercado, acredito eu. Mas isso quem pode validar é o mercado. Quem vai estar ouvindo esse podcast aqui vai estar dizendo: ah, será que a MCI fez diferença na minha empresa? Essa é uma pergunta que cada um pode responder na sua casa, né? Porque foram muitas empresas, são muitas empresas que a gente atende, né? A gente, depois que a gente saiu, dando continuidade à caminhada da MCI, depois que a gente deixou de vender, tivemos um conflito com a energia, né? E o dono disse: olha, então agora vamos aqui encerrar a nossa parceria. Eu digo: bom, então se vamos encerrar a parceria, e eu era fiel e eu era, né, só vendia energia, disse, então eu vou buscar o que é o melhor para a MCI. Então, e fui para a China visitar algumas fábricas, eu já fui de novo na China, já era a segunda ou terceira vez que eu ia, e aí visitei algumas fábricas de bateria, de carregadores, de iluminação e tal, e montamos a marca MCI. Então já existiu uma época da vida que tivemos os LEDs da MCI, as baterias da MCI. E aí, por circunstâncias, fazendo um preâmbulo aqui bem rápido, para não se estender muito, e aí vendemos muito para a Rede Globo. A Rede Globo foi nosso maior cliente. O Wendel, né? Temos também um vendedor nosso do Rio de Janeiro que muitos anos com a gente também vendeu muito para Globo, Record, SBT. Todas as emissoras do Brasil, a gente vendia bateria, LED, ia lá, visitava, montava o estúdio, conversava com o engenheiro. Então, o projeto evoluiu nesse sentido. E aí, a gente vendia também para Filmmaker. Mas 5 anos atrás, pré-pandemia, a gente, numa das feiras em São Paulo, se eu não me engano foi a 7, até que o Wendel estava comigo nessa feira, a gente conheceu o Thiago, que é o desenvolvedor da marca Apture na América Latina. É um brasileiro que mora em São Paulo, desenvolve toda a América Latina em Apture, e no momento ele estava vivendo uma situação muito difícil para a marca. E aí ele me chamou e disse: Felipe, vamos vender a Apture. Cara, é uma marca boa, confia, vai dar certo. E eu disse: mas Thiago, eu estou muito bem na minha operação.
com MCI, com os painéis, com as baterias, a gente está vendendo bem para as emissoras de televisão, todas compram com a gente virou aí um mainstream e a gente tem a confiança porque a gente tem um bom pós-venda e a gente dá suporte e o produto é bom, de qualidade. Cara, vem comigo, acredita. Aí disse, tá, Thiago, vamos fazer um teste então. Ele, vamos fazer um teste. Então a gente compra o quê? Na época era a 300D Mark I, era 120D. E aí ele disse, compra X, para não comprometer aqui volume nem nada, né? Mas compra X. Eu disse, tem certeza, Thiago? X? Eu disse, compra X. Aí eu disse, tá bom. Aí eu comprei X. Aí chegou em 15 dias a gente vendeu tudo. Vendeu tudo. Eu disse, Thiago, isso aqui é interessante mesmo. E aí a gente começou a vender Apture, né? Aí nos tornamos dealers, né? E aí fomos evoluindo, 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 até chegar. E aí, nesse momento, a gente começou a sair um pouco do broadcast, das emissoras de televisão, e começamos a entrar mais no mundo do cinema pesado, do cinema high-end mesmo, né? Também por uma consequência do destino, não sei, por uma paixão minha pelo cinema, que eu sou cinéfilo e adoro filme, adoro assistir, sou um crítico, um autocrítico que adoro assistir filmes, enfim. É, a gente acabou enveredando para o cinema de alta performance, né, que é chamado high-end, que são os grandes filmes que são feitos, né, assim, o cinema de ponta. Tem o cinema intermediário, que são filmes de menor porte, e documentários, e muitos comerciais e tal, digamos, o de entrada, que são os filmmakers de entrada, né, os casamentos e eventos sociais, que estão ali entre o meio e o... Tem casamentos de grande porte também? Tem. Então a gente foi se firmando mais nesse cinema de alta performance, né, o high-end. E a gente começou a vender muito para as locadoras de São Paulo, do Brasil inteiro, né? Eu sempre me refiro a São Paulo, porque São Paulo eu diria que São Paulo é a metade do Brasil. Metade do Brasil está em São Paulo. Sim, A outra metade está espalhada pelo Brasil todo, né? sim, é verdade. Sendo como segundo lugar o Rio de Janeiro, porque tem ali a Globo, o Projac, a Globoplay é muito forte, né? A Globo como um todo, o conglomerado, é forte e gera muito emprego, e gera muito trabalho, e gera muito conteúdo. Eu realmente tiro o chapéu, eles no que eles fazem, eles são muito bons. E, e aí foi assim, a gente foi. E aí as marcas que a gente foi escolhendo trabalhar foram marcas que ao longo de anos e anos, aí eu comecei a visitar aí a várias feiras, né? Então a gente tem a NAB, que acontece em Las Vegas, em abril todo ano, que é a feira máxima de cinema e broadcast nos Estados Unidos. Tem a IBC, que acontece em setembro, em Amsterdã. Tá? A gente também é voltada para o mercado europeu. Também fui a maioria delas desde que a gente iniciou lá no broadcast, 10 anos atrás, 12 anos atrás, enfim. Fui para BIRTV também, em Pequim, na China, que é a feira para o mercado asiático. E aí, desde então, eu rodo o mundo buscando as melhores soluções de cinema para trazer para o Brasil. Ou seja, eu quero pegar essas soluções que existem de melhor no mundo e disponibilizar para o mercado brasileiro. Então, o cotidiano da empresa é esse: é trazer o que tem de melhor no mundo e disponibilizar para o Brasil, para que o Brasil possa se desenvolver como produção de conteúdo, como cinema, como audiovisual, enfim, de um modo geral. Então, é realmente algo que, para mim, me dá um sentido de vida. E se me dá um sentido de vida, eu faço com muito prazer, porque eu busco muito sentido para a minha vida, né? Então, o meu trabalho, ele me dá essa sensação. Então, por isso eu tenho muito prazer de fazer, e eu acho que o resultado de fazer algo com prazer é sair algo bem feito. E eu acho que a MCI, também eu falo isso com muita humildade, eu acho que ela está contribuindo para o desenvolvimento do cinema e de muitas empresas aí pelo Brasil afora. Eu lutei aqui, me controlei, né? Eu com o meu TDAH, eu me controlei para que eu não viesse a lhe interromper, porque você disse, você apresentou uma matéria-prima fascinante sobre a história da MCI e
a galera que é empreendedora, os empreendedores, empresários, a galera que vive no desafio diário, deve certamente ter percebido da preciosidade que você apresentou, porque você falou em vários momentos de transição. Você falou que você começa lá no mercado de informática, e aí esse mercado não tracionou para você, e você começa a ver oportunidade para dialogar com os profissionais de fotografia, e você começa a tracionar em outra área ligada a vídeo, e aí de repente você começa a fornecer infraestrutura a partir da marca energia, e aí no momento que você vai rompe com a energia, ocorre, a vida é assim, nós mudamos, enfim, você vai para uma marca própria, que é a MCI, mas você sempre estava vivendo momentos de aprendizado. Eu viajei para tal lugar, eu pesquisei em tal lugar, eu fui a tal canto. Então eu percebo que sempre a trajetória da MCI está ligado a conhecimento, a aprendizado. Toda vida que vocês viram uma chave, vocês estão virando essa chave porque foi um aprendizado, foi um amadurecimento, foi uma viagem que foi feita, foi uma tomada de consciência, foi algo que seria melhor para as famílias que estão com você. O Wendel que está há mais de 28 anos com você. Então, o que se percebe é isso dentro do seu diálogo, né? É. E aí eu tenho que. E aí depois você mostra essa transição do broadcast para o cinema. E a galera que não entende sobre broadcast, se eu estiver enganado, você me corrija, mas esse era um debate que eu tive com a Fernanda, a Fernanda, minha sócia e tal, que o broadcast, na realidade, quando vocês fornecem para o broadcast, vocês estão fornecendo infraestrutura para rádio e TV. Se eu estou enganado, você me corrija. Então, É isso a mesmo. MCI foi agora para um outro patamar que é, digamos, high performance quanto a fornecimento de infraestrutura para o cinema. Uhum. Vocês captam aquilo que é de excelência no mundo e vocês investem no Brasil. E vocês estão fazendo a história do cinema brasileiro. Isso é de impressionar e de orgulhar a gente, uma empresa cearense. Uma É, empresa cearense com um fundador cearense, e hoje essa empresa cearense, sediada em Fortaleza, está em São Paulo, está em Santa Catarina, é em Itajaí, em Santa é, Catarina, é, em Itajaí, e está nos Estados Unidos também. é, Está na Flórida hoje. na Flórida. E aí eu tenho que fazer essa pergunta, não posso, seria até um pecado Hum, não fazer essa pergunta aqui, e você, obviamente, o não eu já tenho, né? Então eu vou em busca, vou hum. tentar como investigador aqui. Então, além dos produtos, né, o relacionamento com o cliente é fundamental. Foi isso que eu percebi. Na realidade, não dá para separar, né? É o relacionamento com o cliente que, na realidade, faz o produto performar. É no relacionamento com o cliente, é com o valor que você entrega a esse relacionamento que você entende o drama, a dor dele, então você vai lá e vai ser assertivo com isso. E aí eu tenho que lhe perguntar, como é que a MCI trabalha para construir e manter essas relações? Porque hoje ter cliente é um ativo. E como é que vocês fazem isso? Eu poderia dar o eu poderia dar o meu testemunho, mas eu vou deixar o senhor da empresa falar. Porque uma vez ele falando, pessoal, certamente vai gerar muito aprendizado. Nós temos uma galera aqui da hotelaria que está nos escutando, certo? Legal, Nós temos uma galera da hotelaria. Então a gente tem a BIH, por exemplo, como parceira, legal. né? Conheço algumas Pois pessoas lá é, da a gente IBH. tem a galera da. eh, Enfim, então. E aí eu lhe pergunto, né? Como é que vocês trabalham para construir e manter essas relações? Bem, a gente procura estar sempre presente, né, nos nossos clientes para entender as dores deles, né? E a gente enxerga muito essa relação como nós sendo um braço de todas as empresas. Então, assim, é como se eu chegasse para você e dissesse assim: Davi, enxergue a MCI como um braço da sua empresa.
como alguém que é um sócio da sua empresa. Então, assim, eu tenho aqui uma ideia, eu quero desenvolver aqui um projeto e eu preciso disso, disso, daquilo outro. A gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar você a realizar o seu sonho, a realizar o teu propósito. Felipe, quando a gente estava conversando pelo telefone, e a gente bate um papo, e você disse porque até então o entendimento que eu tinha sobre a MCI era a MCI como uma história, uma loja, uma distribuidora respeitada no Brasil, que vai atender a dor do pequeno e do grande, enfim. Mas agora você está me falando de uma outra questão muito séria, que manifesta um profundo valor que é seu, porque os seus valores eles se manifestam no dia a dia da empresa. Então você está dizendo que para os empreendedores que a MCI ela é uma empresa que tem interesse em auxiliar grandes ideias. Sim, com toda certeza. A gente tem esse papel, tem essa missão, né? O core, digamos, o core business da empresa é impactar positivamente. Agora, tem um side business, tem vários business ali ao lado que caminham em paralelo, né? Então, por exemplo, eu particularmente, quando eu atendo um cliente, né? Eu diria que 100% dos clientes que eu atendo, eu, Felipe, não a MCI, né? Eu como parte da MCI, são meus amigos, são pessoas que eu desenvolvo uma relação, né? E a gente acaba criando um carinho mesmo, um respeito, um carinho, uma amizade mútua. Porque aquela pessoa entende que nós podemos ser um agente que vai fazer aquela empresa ser uma empresa melhor. Eu deixo claro isso. Deixo claro isso. Deixo claro isso na minha fala e nas minhas ações, né? Porque o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Então, assim, né? Falar da boca para fora é fácil, agora na prática. Então, eu deixo isso claro na fala e na prática. Eu estou sempre aberto, né? E a empresa está sempre aberta a qualquer projeto, de qualquer natureza. Se a gente enxergar valor, e aí volta para o valor de novo, né? A gente dificilmente não vai entrar, não vai apoiar. Então, quando a mercadoria deixa de ser um produto e passa a ser um valor intrínseco em tudo que a gente faz, naquilo que a gente faz, isso é imensurável. Por quê? Esse copo para você comprar custa X. O copo do concorrente custa X. E qual a diferença? Por que você vai comprar nesse e não nesse? Aí é que entra o valor. Aí entra tudo o que está por trás de simplesmente disponibilizar um produto para um cliente, né? Não, eu muitas vezes entro na operação do cliente. Mas, cara, quantos funcionários tu tem? Quanto é o teu aluguel? É próprio? É alugado? Quantos por cento representa o teu aluguel da tua operação? Tu tem crescido, tem diminuído? Que produtos tu opera? Então, a gente entra, aí eu já estou falando um pouco da parte técnica, então a gente entra meio que numa consultoria, não é uma venda, é uma consultoria, né? A gente se envolve, né? Não é simplesmente mover caixas, compra 10, compra 20, né? Eu sinto muito isso de muitos fornecedores que eu me relaciono e que eu não me relaciono, né? E aí vai uma dica para os fornecedores aí do mundo inteiro, porque se eventualmente algum assistir aqui, alguns da China ou da Europa, a gente compra do mundo todo, Estados Unidos, China e Europa. Eles às vezes nos pressionam assim: você vai vender quanto? Você vai comprar quanto? Não, calma, vamos construir aqui uma relação sólida, algo que vai ter uma fundação, que no momento que a gente construir essa fundação, ninguém segura mais a gente. E é o conceito do Jim Collins. Quando a roda demora a rodar, mas quando ela roda fácil. Ela demora a rodar. Então, às vezes, a gente é pressionado
Ah, mas tem que rodar logo, tem que... Calma, não vai rodar logo. Eu preciso botar uma energia muito grande para ela começar a rodar, demora para ela rodar, mas depois que ela rodar, ela vai rodar sozinha. Então, esse imediatismo que existe muito lá fora, no capitalismo em si, né? Eu não vejo dessa forma, a gente não pensa dessa forma. Por isso que todas as marcas que a gente trouxe para dentro da empresa, ou quase todas, tem aí uma ou outra, que a gente faz uma curadoria muito profunda, assim, entende a história da empresa, entende o valor daquele produto. Vou dar um exemplo. A gente trabalha com uma marca que eu sou fã, austríaca, que se chama Lightbridge. Lightbridge são espelhos, né, com diferentes difusões, que um refletor bate no espelho e ele volta com uma difusão que suaviza mais a imagem ou dá um punch mais forte, né, no objeto que está sendo filmado. E tem várias difusões, tem a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. É um produto fantástico. E a pessoa que idealizou, o fundador, que chama Jacob, que é meu amigo, né? Se algum dia assistir, um abraço pro Jacob. Eu vou estar com ele já já. Daqui a um mês eu tô lá, menos de um mês. Visitando a fábrica, vamos conversar, vamos entender como funciona e tal. Fica em Viena, na Áustria. A gente vê muito valor nesse produto. E a gente vê muito valor no Jacob. Tem outras marcas copiando a Lightbridge? Tem. São mais baratas? São. Se a gente fosse vender essa marca, venderia mais espelhos? Talvez sim. Mas a gente só trabalha com Jacob, só trabalha com Lightbridge, porque a gente vê valor nessa marca, no desenvolvimento dele, no envolvimento dele com o mercado. Então, aonde a gente vê valor, a gente entra fundo. Aonde a gente não vê valor, a gente nem entra. E é assim que funciona na MCI. Eu tenho que dizer para você, nós conversávamos, né, antes desse encontro, e você chegou a mencionar que as coisas não acontecem por acaso. Das visitas que eu fiz à MCI, eu tive uma oportunidade de uma delas você estar lá e nós conversamos sobre uma série de temas, até conversamos sobre filosofia, Uhum. sua paixão por filosofia e a sua admiração por um professor de filosofia, enfim. Mas eu quero dizer do privilégio que está sendo para nós hoje aqui lhe receber e o privilégio da audiência hoje com você. As pessoas, elas. E aí vai uma reflexão importante, né? Porque essa informação está sendo democratizada nas multiplataformas. E aí vai uma reflexão importante. Não só pela grande empresa que a MCI é, né, mas pelo o ethos, o espírito do seu criador. Porque por vezes você, nas suas frases, você fala sobre valor. Você vai falando sobre valor, e o valor, e a gente vê valor, e a gente transmite o valor na empresa, e é o valor, e é o valor. Só que em algumas outras ocasiões você fala que o valor por si só ele é uma abstração, mas quando o valor ele é manifesto pelo exemplo, aí, meu amigo, ele arrasta as multidões, as pessoas se conectam dentro da empresa, do negócio, e aí conecta os clientes. Então, um dos grandes valores que eu vejo dentro dessa conexão que nós criamos contigo foi porque em várias ocasiões nós tínhamos a orientação, a escuta e o ensino da MCI por meio do Wendel. Legal. Cara, era impressionante. O cara chegava e me ensinava. Ele dizia assim: não, David, isso aí. Ele me chama de David. Não, David. Nunca mais ele vai chamar Não, de David. David. David, cara, isso aí não funciona, não. Cara, isso aqui é o que tem que ser pra ti. Vai por mim, eu vou pedir, a gente vai fazer, vem desse jeito e tal. Cara, então o que você tá falando aqui não é um discurso solto. Tem consistência, porque eu vejo isso acontecer. Eu sei que a gente está chegando próximo do fim aqui, né? Podíamos ter muito tempo juntos aqui, enfim, um encontro maravilhoso e as portas aqui vão estar abertas para outros temas, mas algo que eu não posso deixar, né, de perguntar, parece até no jornalismo talvez seja um furo,
É. Uhum. Mas e você disse algo pra mim, você disse: "Davi, se você quiser a gente pode te ajudar lá na edição e tal". E eu não sabia do tamanho desse time, dessa house que você tem hoje na MCI, com a galera do marketing, a galera da copy, o cara da edição. E aí eu tenho que te perguntar, você não sei se você pode, né, você pode compartilhar algum projeto ou parceria? Você falou da Áustria agora há pouco tempo, mas você poderia, não sei se pode, Uhum. compartilhar algum projeto ou parceria recente que foi particularmente marcante para mim? Isso aí eu acho que você acabou de compartilhar, né, essa questão que envolve aí a Áustria, mas se você tem uma outra que gostaria de gerar aprendizado para nós, estamos na escuta agora e a fala é sua. De parceria, de projeto particular e mais ainda, a gente está vivendo num tempo de inteligência artificial. Quais são as expectativas e planos para o futuro da MCI? Bem, sobre o ponto de vista de inteligência artificial, eu acho que nada vai substituir o humano, né? Concordo. Quanto mais a inteligência artificial crescer, mais o humano vai ganhar valor. De novo a palavra valor, né? Então, assim, a inteligência artificial ela vai aumentar os negócios e fomentar os negócios e o capitalismo vai se desenvolver, vai. Mas mais ainda ganhará valor o humano, né? Porque não existe humanidade na inteligência artificial. O nome está dizendo inteligência artificial. Você mais uma vez fala sobre valor, e eu não poderia encerrar esse encontro, esse valor que você tanto transmite, parece-me que é um legado do seu pai? Qual a importância do seu pai É. para tudo isso? Porque você começou o seu discurso agradecendo seu pai aqui. Uhum. É. Eu acredito que todo mundo que está aí percebeu, se vocês voltarem. É. Voltou aí o frame, como ele acabou de dizer lá no início da nossa conversa, e fotografar, ele estava falando do pai dele, da admiração que ele tem para o pai, e ainda citou a É. Denise, a esposa, que ela sabe disso. É. Mas você construiu sempre, falando de valor, a MCI é valor humano. E qual a importância do seu pai? É. Seria muito injusto se eu não incluísse na minha fala a minha mãe. Então, a minha mãe teve um papel Como é o nome fundamental, dela? Elita, E o seu pai? O nome dele? Assis. Assis. É, a minha mãe teve um papel muito fundamental na minha vida. Houve momentos de dificuldades e a minha mãe sempre foi uma pessoa que acreditou em mim. Minha mãe é a Denise. Denise também. Acredito que meu pai também, mas um homem de pouca fala. E a minha mãe sempre falava mais e tal, e ela sempre dizia: meu filho, você vai dar certo, você vai dar certo. E a Denise, ali do meu lado, me segurando junto comigo na batalha, sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim também. Então, essas pessoas foram icônicas na minha vida, né? Por vários aspectos. Esse é um dos principais. Mas o meu pai, de fato, eu acho que os valores que ele transmitiu para os filhos, para todos nós, não foram nem verbalizados, foram mais da vivência mesmo, assim, na prática. Então, a forma como eu, não sei se os meus irmãos enxergam dessa forma, eu acredito que sim, todos eles, porque eu percebo, né? E eu tenho uma capacidade de percepção, ao meu ver, razoável. E a gente vê muito valor nas atitudes do meu pai, sabe? Na conduta de vida. Então, muita coisa eu acho que eu trago dele. Da minha mãe também. E coisas que eu também desenvolvi ao longo da minha vida, de como eu percebi, de como eu vi as situações da vida, né? E eu acho que tem muita coisa minha também. Mas como os genes é dele e da minha mãe, então eu trago os genes comigo, né? E a gente se eterniza nos filhos, né? Então, os meus genes vão para os meus filhos e aí eu vou eternamente viver aqui porque vamos passar os genes de geração em geração. Então, mas sim, teve.
um impacto muito grande nos valores que eu trago, né? Sobre projetos, você falou, não tem nenhum específico, tem sempre muita coisa acontecendo nos bastidores, e eu trabalho nos bastidores, né? Agora mesmo, em poucos dias eu estou indo para a Alemanha, para uma feira chamada Eurocine Gear, que é uma feira de cinema europeia também, mais voltada para o mercado europeu, mas a gente tem algumas marcas que a gente representa e distribui que são alemãs, e tem essa que é austríaca, e a gente vai fazer algumas visitas lá e algumas reciclagens e treinamentos, e vamos ver também se tem alguma novidade. Então, vamos continuar essa curadoria, né, buscando essas marcas de valor e tentar trazer isso para o Brasil. É o que a gente sempre tem feito, né? 2 perguntas para encerrar. Qual o legado que você quer deixar como fundador da MCI para para os seus filhos? É uma pergunta profunda, viu? Sem ter tempo assim para responder, para pensar, sem ter tempo para pensar. Eu acho que o legado é a missão da empresa mesmo, sabe? Assim, eu quero criar, né? Assim, sob o ponto de vista dos meus filhos, né? E se eu também fizer assim um paralelo e considerar os colaboradores como os meus filhos Sim, profissionais também, né? sim. Digamos assim, então eu quero deixar como legado para os meus filhos que eles sempre façam o bem. Eu acho que a, a, a humanidade vai salvar a humanidade. Ela pode se destruir, mas ela também pode ser a salvação. Ou seja, a salvação está na própria humanidade, a destruição também. Então, que nós sejamos a salvação, que a gente sempre tenha a preocupação de enxergar o outro. Por isso que quando a gente vai num cliente, a gente nem olha tanto para a empresa, olha para o cliente. O que é que o cliente precisa? Ah, mas a empresa precisa vender, 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 vender. Não interessa. Por isso que eu digo, faça com amor, faça bem feito, não interessa. O que é que você precisa? E vamos. Então, assim, essa capacidade de enxergar o outro está cada vez mais rara no mundo. Né? Então, eu acho que esse é um legado. Qual era a mensagem, né, que você daria para os empreendedores que estão começando e querem ter sucesso nesse mercado tão competitivo que é o cinema e o audiovisual? Eu acho o sucesso algo extremamente simples, muito simples. A, a, a gente complica um pouco o sucesso, mas sob o ponto de vista profissional, o que é o sucesso, na minha opinião? É conseguir acordar todo dia com vontade de fazer o que você vai fazer e fazer bem feito. Isso é ter sucesso. Ah, mas uns ganham muito dinheiro e outros ganham pouco. Alguns que ganham muito dinheiro não são tão felizes quanto outros que não ganham tanto dinheiro. Então, o sucesso não está atrelado a receber muito, ganhar muito dinheiro ou ganhar pouco dinheiro. O sucesso está relacionado a uma realização pessoal. A você acordar todo dia com um sorriso e querer, poxa, eu quero ir para a empresa porque eu quero fazer uma coisa melhor, eu estou com ideia, sabe, eu vou me reunir com os meus parceiros de trabalho, eu vou brincar, eu vou tomar um café, a gente todo dia toma café na empresa e às vezes come um bolo. O Wendel mesmo leva sempre um bolo lá pra gente. Eu queria até agradecer aqui no podcast do Wendel. Ao bolo do Wendel, maravilhoso. Então, isso é ter sucesso. Tem um livro do Robertinho Achei que diz: o sucesso é ser feliz. O sucesso é ser feliz, é encontrar isso. Então, eu finalizaria com essa fala. Pessoal, chegamos ao fim, tivemos o privilégio, né, o privilégio de receber o fundador, o CEO, um homem de valor que tem impactado a história do cinema brasileiro. E nós somos muito felizes por estarmos nesse aniversário da Creative, nos nossos 4 anos, e termos a MCI como uma empresa que acreditou no nosso sonho, acreditou no nosso projeto, dividiu os nossos boletos para que a gente pudesse conseguir ter um estúdio próprio
e produzir conteúdo autoral e conteúdo para parceiros. E hoje nós estamos no Brasil junto com a MCI. Só posso agradecer ao Felipe, Wendel, o time que veio aqui nos acompanhando. As casas estão abertas, a porta da casa está aberta e aproveite esse conteúdo de valor. Felipe, muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão pela sua presença hoje aqui. Um homem de valor, um grande empresário e um empresário de valor. É assim que eu poderia definir essa figura humana que é uma referência para nós. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu.